Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um episódio do PantaCast e hoje eu estou com o prazer de estar recebendo um irmão que eu tenho aqui, um grande amigo e um sócio em uma operação que a gente faz aí, está construindo ao longo do tempo. O nome dele é Márcio e ele é de Curitiba, então eu tenho a honra de estar recebendo ele hoje aqui em casa. A gente tem um tempo de alinhamento, de planejamento, descanso também, né? E poder aproveitar esse tempo com qualidade e nada melhor do que isso para a gente bater um papo aqui, falar um pouquinho do que ele já proporcionou para mim, dos crescimentos, do que os conselhos que ele me deu no mercado também. E eu já tinha uma experiência com o mercado financeiro quando a gente conheceu e a gente pôde então ter um crescimento junto, elaborando um produto aí, que a gente vai falar ao longo dessa conversa. Márcio, eu queria que você contasse primeiramente um pouquinho da sua história, quem que é o Márcio na verdade, para a galera te conhecer um pouquinho. Juninho, prazer, Deus abençoe todo mundo que está assistindo, prazer estar compartilhando um pouco com vocês, né, daquilo que Deus fez na nossa vida, na minha vida. A gente tem trabalhado ao longo dos anos com algumas coisas, né, e apresentar um pouquinho para vocês aí, né, mas eu quero dizer que é uma honra estar aqui com você, nesse dia, nesse lugar aqui, e a gente pode poder ajudar algumas pessoas a ampliar alguns horizontes em relação a muitas coisas. Também o mercado financeiro é uma delas que eu puder contribuir. Bom, eu sou de Curitiba, né? Eu sou pastor, sou músico, trabalhei com produção musical, tive 2 estúdios de gravação, fiz algumas mentorias aí em alguns lugares, né? Pude viajar algumas nações, pela misericórdia de Deus. E há 6 anos a gente entrou nessa loucura que é também o mercado financeiro, né? Eu digo loucura porque é uma loucura, né? A gente não sabe... Quando se perde muito. Quando se ganha muito. Pode se perder muito. O equilíbrio, muito, né? É difícil encontrar uma equação para assim, ter o equilíbrio. É, difícil. As pessoas olham o mercado financeiro como um dinheiro fácil e não é fácil, né? É o dinheiro fácil mais difícil que existe, né? Então tem muita coisa que precisa ser aprendido no Brasil, muitas coisas que muitos vendedores de ilusões, muitos vendedores de sonhos, achando que tudo é as mil maravilhas, e a gente percebeu que não é, né? A gente percebeu ganhando, percebeu perdendo e principalmente aprendendo, né? Não existe muito aquele arrasta para cima, né? Não, isso aí são vendedores de ilusões, né? Na verdade, a cultura do mercado financeiro, principalmente a modalidade chamada day trade, ela foi muito prostituída no Brasil, né? É essa modalidade que a gente trabalha, né? Para quem não conhece, um produto nosso. Essa amizade, essa conexão, a gente deve muito ao network, né? Sem dúvida. Porque foi através de um terceiro, foi através de um amigo em comum que nos apresentou. Esse amigo em comum de São Paulo, então são 3 estados distintos, né? O poder do network sem isso, dúvida, né? Sem dúvida. Um cara de São Paulo que fez uma ligação em vídeo e falou: cara, vou te apresentar um cara aqui que tem uma expertise e pode contribuir então para que nasça um projeto ou um produto. Uhum. E na época eu tinha contato então para elaborar um desenvolvimento de software. Então, assim, a gente tinha alguns programadores que poderiam desenvolver um software e você tinha uma estratégia assertiva. Sim. E ele fez essa conexão e a gente pôde então começar uma conversa, começar um teste, começar uma amizade, porque antes de nascer qualquer negócio, eu acredito que tem que nascer uma amizade. Sem dúvida. Tem que nascer uma aliança. Que é aquilo que a gente sempre falou, é um casamento, né? É algo que vai nascer, a gente vai crescer junto naquele ramo. Então assim que a gente criou, eu lembro que a gente ficou 90 dias fazendo testes. Nesses 90 dias a gente falava todos os dias. Sim. Aproximadamente umas 3 horas por dia, que a gente falava pela manhã na abertura do mercado, durante e de noite. O que pode ser feito, o que não pode. As madrugadas geralmente a gente fazia reunião aqui com programadores para alinhar isso aí. Então assim, foram 90 dias se doando nesse projeto, né? E aí então nasceu essa conexão. Então a gente é fruto do network, né? Sim, network é muito, muito importante para todas as áreas. Eu falo que o network ele aproxima pessoas, mas ele também tem o poder de salvar vidas e mudar vidas, né? A gente tem muitas experiências até de pessoas que, por causa do network que nós criamos, pessoas que tiveram a sua vida salva em outros países até mesmo, né? Por causa do network. Então é o que você falou. Até desse amigo em comum, né? Ele tem uma história dessa. Sem dúvida. Em Curitiba, o filho de um amigo. Isso, exatamente disso que eu me refiro. Estive, inclusive, com as pessoas que foram beneficiadas. Beneficiadas? Então, né, tipo assim, eu pude apresentar ele a pessoas a Curitiba
E essa minha apresentação proporcionou uma situação em Dubai, uma possibilidade de salvar uma vida lá, através dessa aproximação. Quer dizer, se não existisse essa conexão entre nós, eu falo que é Deus, né, que a gente acredita muito na questão de Deus, Deus teria que usar uma outra estratégia para poder salvar essa vida, né? E essas pessoas foram gratas a nós até poucos dias atrás, nos recebendo na sua casa para agradecer a conexão. Prepararam um banquete para nos agradecer que a vida do filho deles foi salva através dessa de conexão, um network. desse network. E a gente, assim, eu vejo o network tão poderoso em fortalecer, em expandir e proporcionar um nível que às vezes sozinho a gente não alcançaria. Sim. E às vezes o network conecta pessoas, porém o que vai fixar essas pessoas e fortalecer essa conexão são princípios e valores. Sim. Então, assim, o network nos trouxe, mas se os princípios e valores não fossem os mesmos, Sim. não seria possível a gente ter, então, 2 anos e meio, fazendo 3 anos agora de parceria nós dois. Sim. Então nosso produto não nasceu ontem, ele já nasceu no coração do pai, eu acho que há muitos anos, desde a existência. Porque o network conecta pessoas, mas o relacionamento das pessoas conecta o propósito. Conecta o propósito. Daí você junta os dois ingredientes fundamentais, né? Foi o que aconteceu conosco, né? Assim, e deu muito certo, tem dado muito certo pelo relacionamento, né? Pelo relacionamento. Se fosse só conexão, teria ficado para trás, mas o relacionamento fortaleceu os valores, a gente observando, até mesmo porque, assim, eu lembro até que quando a gente se encontrou a primeira vez, a gente começou a amizade, você me expôs um pouquinho a sua experiência. Sim. Você teve experiência do network que te trouxe uma força no seu negócio. Sim. Que teve uma proporção tão grande e assertiva, porque quando a gente fala uma proporção grande e assertiva, a gente quer falar assim que o negócio deu certo, né? Sim. O negócio deu certo. Às vezes não está vivo até hoje da outra parte, porque a outra parte se corrompeu, né? Sim. A gente vê que o dinheiro não pode chegar no coração, ele tem que se manter nos nossos pés. Sem dúvida. Foi tudo isso que você falou, por causa da segunda parte não concretizada. Então existiu o network, mas o nosso relacionamento nos mostrou que os propósitos eram diferentes. O meu era um propósito sempre foi ajudar as pessoas, né? Que foi assim que começou o meu interesse no day trade, no mercado financeiro. Conheci através de um pessoal de São José dos Pinhais, que tiveram muito sucesso no mercado financeiro, porém essa segunda parte também sempre o traiu, né? Que é que você tocou num assunto que é muito importante, que é o suprassumo da questão financeira, que é o dinheiro. Então o dinheiro ele aproxima as pessoas, mas se você amar o dinheiro mais do que as pessoas, ele te corrompe, né? E a Bíblia fala que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas sim o amor ao dinheiro. Então essa situação que você citou, ela se colocou dessa forma porque as pessoas amaram muito mais o dinheiro do que o propósito pelo qual nós havíamos conversado para se estabelecer todas as coisas. E assim, o resultado final é muito desgastante. Eu lembro que você estava com algumas até ressalvas, né? Às vezes você entrou na nossa parceria armado, mas não era porque você estava armado, Sim. porque das relações anteriores. Então eu vejo muitos empresários que às vezes não dão certo no negócio também, porque ele está traumatizado com antigas experiências, né? Sim. Então, assim, você chegou nessa parceria comigo com uma experiência negativa, né? Muito. Que a galera já tinha aproveitado da expertise sua. Demais. Eu coloquei pessoas com uma expertise que eu digo que veio do céu, né? Estratégia. Uma estratégia, né? Que foi muito suada, muito trabalhada, muito estudada, muitas madrugadas. A gente sabe disso. Muitas noites, muitas madrugadas. E as pessoas tornaram isso algo pessoal para elas, para poder usar só em benefício próprio. E transformaram... E quando chegou para comercializar... Daí os caras tocaram um projeto sozinho. Falou, Massinho. Porque você faz aquilo de bom coração, né? Você não assina nada, né? E aí os caras simplesmente... Eu sei o que é isso, assim. A gente passar por momentos de dificuldades, porque a gente confiou demais em uma pessoa e achou que às vezes o que foi relatado, o que era acordado verbalmente, valia mais do que um papel. Exato. Hoje é um conselho que eu dou para todas as pessoas que estão ouvindo. Valorize também o papel. Sim, importante. Valorize também o papel. Você não vai ofender quem é correto valorizando o papel, mas você vai ofender aquele que está
mal intencionado. Sim, exatamente. Mal intencionado. Então, se a pessoa está ofendida porque você quer que aquilo ali esteja no papel, que esteja renovando documentos, que tudo que foi acordado esteja formalmente escrito, é porque essa pessoa às vezes está mal intencionada lá no futuro. Eu tive algumas experiências negativas nesse ponto também, que pessoas mal intencionadas, foi tratado algo pessoalmente, foi falado, foi condicionado verbalmente, porém no papel a gente não atualizava as negociações. Então ele tomou como posse aqueles papéis e utilizou de querer cobrar algo indevido. Então são essas pessoas que o dinheiro já corrompeu o coração, né? Exatamente. O dinheiro já não está mais no pé dele. Sim, já está no coração, foi subiu. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Logo no começo, diante da possibilidade de grandes ganhos, as pessoas que a gente confiou uma estratégia, confiou uma metodologia, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Uma coisa que eu aprendi com o americano, pela oportunidade de ter ido lá algumas vezes e ver como é a metodologia do povo americano em várias áreas, é ser metódico. Nessa questão profissional, assim, você precisa ser metódico mesmo. Você se sujeitar, assinar, por mais que seja pai, filho, parente, você se assina o papel, faz uma coisa correta, baseado no que você falou. Quem quer fazer o correto, ele não vai se negar a fazer o correto desde a assinatura de um documento. De um documento, Eu percebi isso para mim, eu trago para mim. E o conselho que eu às vezes passo para alguém que está ouvindo, desde o começo de qualquer relação, comece a documentar isso. Exatamente. A fazer atas de reuniões, a deixar documentado, nem que seja numa simples conversa de WhatsApp. Hoje eu tenho total hábito. Eu fiz com você, mesmo que a gente não faça um combinado por escrito formal e assinado à mão, a gente manda uma conversa de WhatsApp. Sim. Foi tratado e combinado nessa data. O releasing ali é muito importante, né? Até para você fazer feedback. A gente tem outras parcerias também. Sim. Que a gente, até em questões de comissionamentos, né? Sem dúvida. Pra gente não se perder. Não se perder e falar, rapaz, fulano... a gente tinha combinado isso. Sim. A gente não tinha combinado isso. Então, a gente sempre joga ali, vou te passar aí, já concretizou o negócio. Então, o pagamento é para tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. E o comissionamento é esse, pra gente deixar tudo afinadinho. E até porque gera uma organização, né? E como eu falei para você, eu não comecei fazendo mercado financeiro. O mercado financeiro veio para mim em 2017. Então eu bati muita cabeça antes, né? Porque você veja, eu tive 2 estúdios de gravação e eu passei por situações como essa, de você não conseguir não documentar antes, não fazer como deveria e depois passar alguns tipos de problema, porque o sócio no meio do caminho se corrompeu ou porque ele já tem um problema de caráter e você já não tinha nada documentado, então ficou dito pelo não dito, entendeu? Mas quando você tem documentado, é melhor. Então todas as coisas que vieram a partir daí, e eu aprendi muito com você nesse quesito, assim, de fazer as coisas documentadas mesmo, que são importantes até para você se lembrar, né? Você ali não se perde o negócio. Exatamente. E fica fácil de resolver. A gente está aqui hoje, mas o amanhã pertence a Deus. Verdade. E para as coisas se resolverem da melhor forma, do que é de direito de um, de outro e tudo mais, e esclarecer para aqueles que estão também à nossa volta, está muito documentado. Isso, infelizmente, eu aprendi na dor. Sim. Infelizmente, eu aprendi na dor. Mas aquele que não errou ainda, deixa aqui o nosso conselho. Sim. Que já faça certo desde agora. A melhor coisa que pode fazer, procurar, mas você é muito metódico, é melhor ser metódico. Isso. Os meus 40 e tantos anos de vida me ensinaram que é a melhor melhor coisa. Pecar pela formalidade a mais. Isso, sempre, sem dúvida. Escolha sempre isso, né? Com uma dica pro pessoal aí que está nos assistindo. Isso. Para começar um empreendimento, um negócio, comece da maneira correta, da maneira formal, documente, liste. Se é uma sociedade, liste a função de cada um. Diz o que um tem que fazer, o que o outro tem que fazer. Nada mal entendido. A gente também deu muito certo nisso, né? Sim. Que a gente, quando propôs fazer, era uma tríade. Sim. Eram 3 sócios no negócio. Sim. E a gente colocou as funções. E falou, se todo mundo trabalhar igual, ganha por igual. Sim. Mas se todo mundo trabalhar, se 2 trabalhar e um não trabalhar, esse que não trabalhou, ele tem que estar disposto a ganhar um percentualzinho pequeno. Claro. Porque ele vai ganhar um percentual de indicação que a gente chamou. Exatamente. E não um percentual de performance. Então eu acho que assim, a gente precisa pensar antes de formatar qualquer negócio,
para ser o mais justo possível. Sim, também passei por isso naquele outro business. Você coloca uma pessoa para ser um operacional, né? Então, tipo, pessoas que especificamente que eu treinei, que caminhamos juntos ali e tal, e teve o crescimento mas que tava dando mais, tipo, falando, você quer trazer isso para perto porque você é operacional, tal. E quando foi para concretizar o negócio, ele já não queria ser o operacional, ele queria ser um sócio. Então, assim, diante da possibilidade, né, e aí a gente entrando nesse outro viés, mercado financeiro, quando fala da possibilidade, da modalidade day trade, que é uma modalidade de potencial de ganhos rápidos, né, o próprio nome, né, day trade, trade é mercado, né? Isso, são ganhos diários. Ganhos diários, né? Para quem não conhece, é uma modalidade que você, vamos falar assim, ó, você abre o caixa da sua loja todos os dias, abre e fecha todos os dias. Ali você tem um balanço diário, você sabe o que você ganhou e você sabe o que você perdeu. Sim. A quando esse dinheiro está disponível na minha conta? No outro dia. Então, simples assim, se você ganhou R$1.000 hoje no mercado, amanhã você está disponível esses R$1.000 para sacar e está fazendo um Pix para a sua conta de movimentação em qualquer instituição financeira. Exatamente, se debita os custos operacionais, né, os chamados emolumentos, e aí no outro dia o que você ganhou você já tem disponível para você sacar imediato, né? Para quem não sabe, a modalidade day trade também tem um imposto embutido, né? Se deduz 1% logo de cara do seu rendimento. É, que a gente apelida, né, entre a gente como o dedo duro. Isso. Por quê? Porque ele já fala, se já debitou 1%, automaticamente a União, ela já sabe quanto que você ganhou, porque debitou 1% Sim. da fonte. Então você só tem que pagar o restante daquilo ali. Exatamente. E aí os outros 19 você paga, né, através das suas declarações, de uma DARF, exatamente. Isso você pode, o correto seria você fazer mensalmente. Exato. Tem alguns programas, plataformas que disponibilizam isso de forma bem rápida. E você pode também fazer anualmente também. Também. Logicamente que vai ter uma correção, vai ter todo um viés, mas você vai poder então pagar anualmente na sua declaração de imposto de renda. Sim. Importante falar isso, porque as pessoas acham que é só o ganho. Tem o ganho ali e tal. Tem custo igual toda loja, né? Todo custo, negócio. Exatamente. Eu falo que o digital, ele te possibilita abrir um comércio com menos capital. Isso aí. Mas tem os custos também, né? Menores, mas eles existem, né? Então esses fatores do day trade, muitas pessoas não falam, entendeu? Elas potencializam a possibilidade dos ganhos, elas existem. Mas, por exemplo, existem também as percas se você não souber o que você está fazendo. Eu já fiz um chamado gain, que é ganho expressivo num dia, mas eu também tomei um loss, que é a perca, expressivo também no mesmo dia, né? Para a pessoa ter noção, os ganhos são tão rápidos que, dependendo do mercado, em questão de segundos, não leva minutos. Em questão de segundos, você pode perder 100% da sua banca. Em casos que a gente já presenciou que o mercado vai para um lado, e geralmente as corretoras estopam com a perda de 60% das suas garantias. Sim. Se você tem R$10.000, quando você chega a 6.000 de perca ali, então a normalidade dela é fechar as suas posições, te tirar do mercado, até mesmo como proteção. Só que quando existe um movimento brusco demais no mercado, não dá tempo disso. E às vezes suas garantias podem ser 100% atingidas e você pode perder 100% do seu capital em menos de 1 minuto. Isso é fato, isso acontece. Acontece principalmente quando a pessoa tem o capital, ela aloca todo aquele capital na modalidade. Isso. Né? E se tiver um movimento brusco, a corretora não respeita o chamado stop técnico, e ela consome o que você estava projetado a perder e mais o que você estava alocado na operação, que você não estava lá. Aí entra aquela situação que nós já vivenciamos também, Isso. né? Que a pessoa vai ter que brigar na justiça, brigar com a corretora, porque não era suposto a corretora fazer isso. Mas infelizmente, para você que está no mercado, entrando no mercado, saiba que acontece muito da corretora, o mercado sugar o que você estava suposto destinado a perder, que você mesmo estipulou. Eu posso perder X. Ela pega o teu stop, não respeita e vai contra você e pega do que você estava alocado lá, até o que você não tinha alocado. O Júnior sabe disso. Isso.
elas acabam situações que você tem que ir até mesmo para a justiça para poder... Correto. Para poder ir atrás. Então, assim, eu falei pro Júnior, eu falei, brother, vamos fazer esse podcast, eu tô dentro, né? Por quê? Porque a gente tem um know-how para poder falar disso, não vivo do mercado financeiro. A gente tem uma autoridade, né? Já trabalhei com dinheiro dos outros, não trabalho mais, já trabalhei com o meu próprio recurso, já trabalhei com uma banca coletiva, né? Que a gente fala mesa societária. Isso, né? Já fizemos também. Ainda tem algumas pessoas ainda que a gente trabalha junto com um capital bem menor, né? Mas assim, é importante assim, desmistificar isso, né? No Brasil, infelizmente, é falado coisas que são irreais para vender curso, né? Também no início eu entrei nessa daí de comprar curso milagroso, setup milagroso. E olha, vamos ser justos. Com certeza. Tem bastante material de conteúdo top. Tem uma galera que manda mesmo. Sim. Tem uma galera que tem conhecimento. Só que essa galera geralmente não ostenta tanto quanto a galera que não tem um conhecimento. Isso é real? Totalmente. Então, assim, essa galera que tem um conhecimento, a gente vê que eles são pessoas mais tradicionais no ensino. Então, busque você fazer a sua própria estratégia. Eu falo pro cara o seguinte, cara, um curso ele vai te levar a você conhecer o que é o mercado, a você ter parâmetros, a você saber calcular o risco ou não, mas desenvolva ao longo do tempo um perfil para você de operar, até onde você aguenta a pressão, até onde você consegue ver o seu capital derretendo e desenvolva um operacional próprio. Tanto é que quando a gente conversa, a gente tem uma automação. Essa automação hoje ela tem parceria com uma grande corretora do mercado, vou dizer, às vezes é a maior do mercado. Sim. Hoje que está disponível. Então, sim, tem uma parceria lá. Por quê? Porque a gente soube expor o resultado. E através foi do network, foi de um cliente. Network também. Um cliente que usava o nosso produto. Exatamente. O cara viu então na conta dele, o assessor dele viu os resultados, falou, pô, pera aí, vamos falar com os caras. Por quê? Porque tem uma consistência nos ganhos. O mercado, ele é soberano, a gente fala isso, né? Que o mercado é soberano. E que às vezes ele te tira e às vezes, igual futebol, né? Você também tem filhos que jogam futebol. Sim. Então, assim, igual futebol, tem dias que vamos perder, mas tem dias que vamos ganhar. O que vai dizer se a gente vai ganhar ou não o campeonato é a soma de pontos no Exatamente. Final. Que é outra coisa que o day trade possibilita e as pessoas não entendem. Isso. Então o cara que entrar no mercado, ele quer fazer o ganho dele todo num dia. Aí ele faz 20% no dia, no outro dia ele perde 40%. E é viciante, né? Vicia? Porque no dia que o mercado está propício para um ganho, Sim. ele te proporciona você fazer 60%. A gente já tem experiência disso, de pegar o mercado e num dia bater 60%. Uhum. Por quê? Porque vai alavancando, o mercado ele te dá essa opção. Fala um pouquinho para o pessoal entender como que a gente alavanca nos contratos. Como que é a matemática da conta, exemplo. Eu estou com 10 mil, mas a corretora ela subentende e alavanca meu capital de 10 mil como se fosse um capital muito maior. Porque a cada contrato que fala que a gente pode operar, nesse valor que a corretora nos oferece, não é esse valor. Ele é muitas vezes maior. Maior. Né? Então, por exemplo, no dólar, no ativo chamado dólar, o dólar em relação ao real, cada contrato mesmo pesado é 50 mil reais. Esse é o valor para você tradear um contrato. Tá? Então o que acontece? Ninguém tem. A maioria das pessoas que começam day trade, elas não tem 50 mil reais para tradear um contrato. Que cada ponto que o dólar, que são os centavos dos centavos, cada ponto que ele vai a teu favor na operação, o mercado te paga 10 reais. E quem opera às vezes um contrato cheio são as grandes instituições. Exatamente. Então foi desenvolvido os micro contratos, né? Os microlotes, microlotes para o day trade, né? Para as pessoas, para dar possibilidade às pessoas entrarem com recursos menores. Então a corretora te potencializa, né, em relação a isso daí. Isso às vezes é um engano muito grande para as pessoas. Eu tenho 10 mil, então eu posso usar 10 para 1, eu vou usar 10 contratos. É muita alavancagem, é muita exposição do seu capital.
Porque cada pernada que o dólar for contra você em 20 pontos, você perdeu 20% do seu capital. Correto. Entendeu? Então, precisa ter uma outra expertise, além da expertise da estratégia, de saber o chamado gerenciamento de risco. Né? Isso, e a gente propôs isso desde o início, né? Como a gente fez esse teste 90 dias, e eu vim de um momento muito crítico também financeiramente, você sabe disso. Sim. E a gente falou, cara, o que a gente tem que fazer para o cara nunca quebrar? É fundo de reserva. O que faz o cara quebrar é falta de gestão e gerenciamento. Gerenciamento, cara. E ganância. Isso. O que faz o cara quebrar vai ser ligado. Você pode saber que vai ter uma raiz disso. O gerenciamento, gestão ou a ganância dele, que foi muita. Eu perdi várias operações, vários dias de day trade na última operação do dia, por exemplo, que eu não devia fazer. Que já podia estar. Na hora, eu tava lucrativo 3:30 da tarde. E aí eu vou fazer só mais uma. Fazer só mais uma, eu devolvi todo o meu lucro e mais metade do lucro que eu tinha ganhado. Ou seja, saí negativo em 15 minutos. Perdi todo o meu dia, todo o meu lucro e perdi dinheiro ainda, porque né, se eu sair negativo eu perdi dinheiro. Metade do que eu tinha ganhado eu perdi. Então eu entreguei meu lucro e mais metade. E pensando nisso, você tocou nesse assunto. Falando da estratégia, como surgiu. Eu vou tomar até a liberdade, sei que às vezes o momento não era para isso, mas eu vou tomar a liberdade da gente compartilhar com aquele que está escutando a gente. Que a gente então vai estar filmando e vai estar gravando o material do método que a gente desenvolveu, que a gente acha que a gente vai contribuir mais para o próximo. Vai contribuir mais com você que quer entrar nesse mercado. Que é o quê? A gente tirar a ansiedade de você do mercado. O grande mal que eu vi que as pessoas entraram nesse mercado é a ansiedade de ganhar. É o prazer de estar na frente da tela. Esse foi um dos momentos que a gente falou, cara, a gente precisa desenvolver uma automação. Por quê? Para tirar a agonia. Sim. Para tirar a pressão do cara aqui na tela. Tanto de clicar a primeira vez, quanto clicar várias vezes. Várias vezes. E assim, os afazeres. Você, então, tem sua vida dedicada também ao reino. Sim. E não teria tempo disponível de ficar de frente à tela. Exatamente. Eu tenho a minha vida rural, sim, tenho toda a minha operação e não teria tempo de ficar a vida inteira ali à frente da tela buscando resultados. Exatamente. Então a gente desenvolveu vários métodos que a gente já tinha na mente, a gente já executava de uma certa forma e veio um leque muito maior de métodos que nasceram durante esse relacionamento e esses projetos nascendo. Sim, você falou tudo. O que aconteceu? Depois desse revés que eu tive, eu acho que vale a pena gastar um tempinho falando sobre isso, algumas coisas me vieram à mente, né? Como você falou, assim, eu sou um cara do reino, eu não vivo do mercado financeiro, né? Eu tenho meus investimentos hoje no mercado financeiro, não pego de ninguém para fazer, faço os meus, e tem dado muito certo dessa forma. Depois desse revés, eu comecei a colocar algumas condições para poder fazer isso. Vi que era uma possibilidade real de ganho, mas vi que era uma possibilidade real também de preocupação, de tudo. Desgaste de amizade, de relacionamentos, de tudo. Então, umas coisas que Deus colocou no meu espírito é assim, existe a possibilidade, eu te dei uma expertise, só que eu quero tempo para mim. Né? Isso Deus falando comigo, eu queria repartir isso com os telespectadores, a galera que está assistindo aí. E eu falei assim, então me dê uma estratégia que eu consiga programar e consiga ser assertivo e lucrativo sem ficar tempo de tela. Mas isso eu já tinha gastado, foram 4, 5 anos de tempo de tela, de muito estudo pelas madrugadas. Então o que aconteceu? Aí surgiu o projeto da Sacal, que é uma estratégia para entrar uma vez ao dia. Se der gain, ela vai dar um gain significativo, e se der um loss pequeno. No final das contas, é aquilo que você já citou aqui no nosso papo. A ideia é você terminar o mês lucrativo. Então a galera que trade day trade, assim, não se iluda. Você não vai ficar rico do dia para noite. E não é todo mês que você vai sair positivo, também, amigão. Não tem. É o ônus do negócio. O ônus do negócio. Né? Então o que vale? Isso é igual o agro. Quem entrou uns ciclos atrás, pegou essa alta a alta do produto, a alta da commodity, se deu muito bem. Por quê? Porque ela veio lá de trás com um custo barato e colheu um produto caro. Exatamente. Mas quem entrou no meio do caminho agora com um custo alto e está colhendo agora um fruto caro,
a conta não é tão. fecha. Mas o que lhe acontece? Ele tem que continuar. Porque se ele não continuar, ele não vai renovar os ciclos. Então, a maioria das pessoas que às vezes entram e o primeiro mês é um negativo, eles decidem parar. Isso é válido, porque você está assumindo prejuízo. Certo. E isso é direito seu, de empresário, empreendedor. Isso é seu direito. Falar, cara, eu assumo o prejuízo até aqui e vou parar. A gente já teve pessoas que tiveram essa experiência. É porque o cara... Ele... Começaram, ficaram negativos e falou, ó, pra mim isso aqui não funciona. Porque ele tá no meio do ciclo. Então, por exemplo, às vezes teve meses, por exemplo, eu lembro um mês da Sacal, que nós fomos até o dia 20 negativo. Você imagina você tradando do primeiro dia do mês até o dia 20. Só tomando pau. É, negativo. Você ganha um dia, no final você tá negativo. E eu me lembro que, se eu não me engano, isso daí foi num mês de janeiro. E a pressão é muito grande, né, das pessoas que estão envolvidas. Porque no ganho, você é o brother, você sabe, você entende. Tem muito isso. E na perca, você... você não podia fazer isso, não é pra isso que eu tô aqui. Exatamente. Então, assim, ganhou é nós, perdeu só você. Exatamente. Truco, né? Jogo de truco. Perdeu, ganhou é nós. Nós dois é bom. Isso. Você trocou na hora zero, mas perdeu. Rapaz, só você. Você joga mal. Você blefou errado. Exatamente. Aí você... a gente já passou por isso também, né? Então, por exemplo, mas teve um mês, para o pessoal entender como é que é esse potencial, que a gente saiu de menos, eu acho que era menos 23 e saímos para mais 12% positivo em 10 dias. Até os 20 foi menos 18%, estávamos menos 18% do capital e terminamos o mês com mais 12%. Eu acho que o cliente mais disciplinado que a gente teve é um cliente que ele ficou um ano ininterrupto, sem sacar o valor. Sim, não mexia. Não mexia o valor. Ele deixou um ano. Parceiro mesmo. A grana dele, pap. E vocês que tomam conta. E ser sincero, a gente nunca operou na conta nossa, dinheiro do cliente na conta nossa. Bem lembrado isso aí, Júnior. O capital do cliente sempre ficou na conta dele, de titularidade dele e de tudo. A gente só acessava a plataforma junto com ele. Exatamente, que é uma das bases do nosso projeto. Isso. Né? Porque assim, depois desse revés, né, retomando, não pegar a responsabilidade de ninguém. Nunca, de ninguém, nem pegar dinheiro. Isso. Nem pegar dinheiro. Nunca hoje... valor não passou em conta nossa. Porque senão até mesmo por causa de receita. Exatamente. A gente não está aqui para negar receita, para... Não. Então, assim, a contabilidade nossa tem que ser a real. O que a gente tem de contabilidade. E a contabilidade do terceiro tem que ser a contabilidade dele separadamente dos ganhos. O que a gente fazia para o cliente era assim, a gente tá desenvolvendo um projeto juntos. Tanto é que a ativação da automação era de responsabilidade do cliente. Sim. Nós dávamos o insert, né, do cliente na máquina dele lá e ele tradeava na conta dele. E ele tinha o potencial de escolher a gente monitorar ou ele monitorar. Sim. E a gente teve vários clientes que ele colocava o set, que a gente chamava de setup, então ele colocava o setup diário. Geralmente a gente mandava na nossa comunidade, e aí pessoal, teve os ganhos, como que tá? Não. Aí o cara, não tive. Por quê? Porque ele esquecia às vezes. Não automatizou e às vezes não pôs o play. Não pôs o algo trading lá. Ele não pôs para funcionar. Então a automação dele estava desabilitada. Aí todo mundo deu gain e ele não. E aí ele não entrou. E tinha uns que era, meu Deus, nuvenzinha, né? Que quando era eles, ele esquecia os 5 ganhos. E quando era batata, parecia que tava uma nuvem negra na cabeça, né? Quando todo mundo dava gain, ele não pegava a operação. Só pegava. Aí no dia do loss ele automatizava e era, eu só dou loss. Que é a indisciplina também, né? Da galera, assim. Mas assim, pra deixar claro assim, que a ideia nunca foi pegar dinheiro da galera, nunca pegamos, sim fornecer um material. Então o que ardeu no meu coração assim, não ficar na frente da tela, você desenvolver um setup diário que você passe às 9h30 da manhã e o cara instala na máquina dele e tem o rendimento que der e a perca que der, que isso é o mais importante que o rendimento eu considero, que eu volto a falar, o gerenciamento de risco. O que vai te fazer ser vencedor na modalidade é você entender a modalidade e ser consistente. Como todo trabalho. Exatamente, ganhar mais do que perder. Isso, e como todo trabalho você ser consistente, você não parar com as perdas e você potencializar seus ganhos. E assim, o mercado ele foi feito para você aumentar o seu patrimônio. Sim.
Ele não foi feito para você usar ele na matemática dele te dar o pão de cada dia. Bem lembrado. Então, se você faz falta esse dinheiro, não coloque. Não coloque. Se você tem R$1.000 e você está disposto a perder esses R$1.000 para alcançar um ganho diferente, coloque. Se você não está disposto a pegar esse dinheiro e perder ele, não coloque. Não coloque. Se ele vai te fazer falta, se ele vai te colocar em dificuldade, não coloque no mercado. Por quê? Porque existe sim o risco de você perder. E aí o que a pessoa não faz quando ela entra nessa necessidade do ganho? Existe uma pressão para ela ganhar. Sim. Por quê? Porque ela come todos os dias. E ela tirou o dinheiro da comida para colocar lá. E quando ela coloca lá, ela precisa tirar o dinheiro. Então ela ganha hoje 50, 100, 200, 300 reais. Ela saca esse dinheiro. E não aumenta o patrimônio. Então ela, tudo que dá, ela come. Tudo que dá, ela come. A gente falou isso. A vaquinha, ela até dá leite. Só que não dá o leite suficiente pro tanto de bezerro que precisa mamar. Então o cara acaba matando a vaquinha de tanto tirar e nunca repor. Tanto tirar e nunca repor. O mercado funciona assim. Você vai ter uma vaquinha que ela vai te dar uma quantidade pequena de leite. Só que ao longo do tempo, o leite que ela dá, você precisa tirar um pouquinho de dinheiro e comprar pelo menos algumas bezerrinhas. Para crescer o seu patrimônio. E lá na frente você tem muitas vaquinhas dando vários leites. Várias quantidades, litros de leite para você. E isso a galera, a gente sabe que é difícil, é uma disciplina difícil do cara entender isso. Sim. Que o dinheiro caiu hoje, mas ele não é seu. Por quê? Porque você tem que ter um gerenciamento de crescimento do seu patrimônio em si. Exatamente. Eu afirmo categoricamente para você que está assistindo assim. Se você tem R$1.000, se você tem R$2.000 e você entrar na modalidade day trade, colocar na corretora e tentar operar com um pouco de conhecimento que você tem, eu afirmo para você, você vai perder o seu dinheiro. Você vai perder, porque o mercado é altamente manipulável. Ele foi projetado para fazer você, diante dos vendedores de curso, para te induzir ao erro, né? Ele induz você a errar. Então, assim, esse foi um dos motivos também para poder desenvolver um material, um sistema que te limite a sua perca, que você não vai tentar colocar o seu dedo ali novamente para você tentar recuperar o que você perdeu, porque você vai perder o dobro que você perdeu da primeira vez. Né? Nosso projeto, a questão da automação, foi por conta disso daí, né? De você limitar a sua perca, né? E uma automação que tire a sua pressão emocional, que é outra coisa que é muito importante na hora que você clica, porque quando está fazendo seus quando estudos, você vê o capital derreter, exatamente, você sai antes da hora. Exatamente. A tendência é ou você ter esperança de recuperar Isso. e não ter a frieza de sair e amargar o prejuízo, porque fala assim, ó, a gente brincava muito que esse é o famoso nóia do trade, né? O cara teve o ganho que ele esperava e ele fala assim, cara, tá bom, eu vou esperar um pouquinho, não vou sair dessa operação. Sim. Eu vou esperar ganhar mais. Aí ele ganha mais e fala, rapaz, agora eu vou dobrar o capital. É isso aí. E aí ele fala, e tá indo bom. Aí ele fala, rapaz, hoje eu dobro banca. Sim. Aí de repente vem um movimento contrário. E vem, aí ele fala, vai reverter. E a esperança dele, nunca ele amarga o prejuízo, né? Ele não tem coragem de colocar o dedo para estopar. Ele não tem e coragem nem parar de ganhar, então não tem controle. Então, todos estão percebendo aqui que o day trade é formado de vários setores, de várias situações que fazem uma pessoa ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. Normalmente, perder muito. Isso, isso aí existe um ditado no mercado, que o mercado é o quê? É a transição do dinheiro da mão dos não pacientes para a mão dos pacientes. Sim. Então o mercado financeiro literalmente é isso, é a transição de dinheiro de quem? Aqueles que não são pacientes perdem dinheiro e os pacientes ganham dinheiro. Por quê? Porque eles sabem a hora de comprar e sabem a hora de vender. Exatamente. E em tese a teoria é linda, né? Porque você só tem lucro quando? Quando você compra bem, ou seja, compra barato. Sim. E vende caro. Por isso que é o ou mercado. você vendeu caro e comprou barato. Sim. Então não tem segredo. Mas isso na vivência
É muito difícil, porque existe um controle psicológico gigante. E os demais eu diria que são o varejo, né? Que vai lá e ele não sabe, ele compra caro e vende barato, né? Então ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está sustentando a ideologia que é do mercado dos vendedores bem vendidos e bem comprados, né? Isso. Então isso é uma coisa que tem que cuidar. Então eu estou assim me situando na questão da automação que a gente fez, que tira isso das pessoas, entendeu? Essa ansiedade, né? Eu nunca quis tirar também o desejo das pessoas em ter conhecimento. Eu acho que não é porque ela tem uma automação que ela não pode conhecer. Até mesmo para ela entender os resultados, é bom ela entender com certeza, o processo das coisas. Que são aquelas situações que eu falei agora. O day trade é repleto de situações que te fazem perder ou ganhar. Uma delas é você ter conhecimento, porque as pessoas entram no mercado como, igual você falou. Agora eu perdi o emprego, agora eu vou para aplicar tudo aqui. Vai perder tudo se não tiver conhecimento, porque o day trade é uma faculdade. Veja que fazem 6 anos que eu estou nisso daí e estou ouvindo nomenclaturas agora de mercados internacionais, de traders de fora do país, que eu nunca tinha ouvido. Nomes diferentes, situações diferentes, análises diferentes. E o mercado renova todos os dias, né? Sim. Ele renova todos os dias, assim como ele atualiza, assim como o mercado físico. Sim. E assim, hoje a gente tem uma ideia bem bacana também, que é o que? É você fortalecer. No agro acontece muito isso. Que é o que? Você faz isso com a trade, que é aquela que você trava a sua soja e ela vai no digital e trava também. Por quê? Para dar segurança no negócio. Então, quando o produtor rural ele trava a soja dele, que é o custo, geralmente é o custo que ele trava, assim como a gente teve um podcast atrás aqui com o Vinícius, que é um produtor, um big player da nossa cidade. E ele falou da experiência dele, de sempre travar os custos. Ele especula no lucro dele, não no custo. Sim. Então ele faz especulação no lucro. E pensando como ele citou que ele não faz isso, que ele faz com a trade, porque ele acha mais seguro. Ele prefere não ir por esse lado. E então, mas tem outras pessoas às vezes que têm tempo, disponibilidade e querem aprofundar nesse sentido, que ele consegue então travar a produtividade dele diretamente ligado ao agro. Exemplo, se a produtividade dele é ligada ao dólar, ele consegue travar o dólar então. Sim. Ele vai precisar de um pouco mais de capital, logicamente, porque ele precisa fazer o estoque dele no físico. Sim. E precisa de um capital também para fazer a operação no digital. Mas vai dar uma segurança maior para ele. Sim. Por quê? Porque ele vai ter uma mercadoria aqui que ele, lá no digital ele tem a mercadoria e não precisa entregar. Certo. Ele pode travar o preço e vai trazer a segurança desse preço para a negociação dele. Então é isso. É a disciplina pro que ele está gerando ali, né? Ele tem uma disciplina, ele adquiriu uma disciplina que é também trazendo para o mercado financeiro, que a grande maioria não tem. Eu não tive muitas vezes. Disciplina, né? Você olhar ali o negativo e você falar assim, cara, é isso que eu vou perder hoje. Clicar e sair fora. E eu te falei, e assim, eu acho que isso eu te ajudei a contribuir com isso, que eu falava sempre para você assim, mas sim, tem dia que a gente tem que amargar o prejuízo, cara. Vamos amargar o prejuízo. Sim. E já deu, desliga a tela, amanhã começa um novo dia. Exatamente. Vamos zerar a mente. Eu lembro que um dia, eu até ri, você riu de mim, que eu perdi e fui andar de kart. Sim. Aí tu falou, Juninho, então agora anda de kart, então. Mas não era o quê? Pra você zerar a sua mente. Ali era um gatilho que eu tava aprendendo, que eu tava fazendo algo que não é da minha rotina pra me zerar a mente. Sim. Pra me esquecer o prejuízo e amanhã tá com a mente zerada pra tentar buscar o ganho. Porque se eu entro amanhã, num novo dia, num novo negócio, tentando buscar um prejuízo e uma experiência passada, dá ruim, brother. Dá. Você já entra com uma pressão, né, em cima, dá né? ruim. Isso dá ruim. Isso a gente foi aprendendo ao longo do tempo. O que eu digo assim, o mais legal tipo, de uma automação que eu vejo é a junção de várias coisas numa só, que vai te tirar de uma série de pressões. Então, por exemplo, as muitas situações você vai estar o teu computador ligado, você vai estar uma perca, você não vai ver, nem ver a perca. Você não está ali na frente, você não vai ser instigado a entrar numa nova operação para tentar recuperar. Correto. Né? E o ganho também, você não vai ter aquela motivação a ser um ganancioso. Deu aquilo ali, é aquilo ali que ganhou, deu aquilo ali que perdeu e está encerrado o dia. O que vai te fazer frutífero?
você olhar no dia 30, no final do mês, e ver quantos acertos você teve, né? Que foi o que a gente conseguiu fazer através da estratégia, através da automação, né? E nisso a gente deve muito à tua questão, da sua dedicação, a ter uma pessoa para automatizar, a lutar com a pessoa ali, fazer o programador entender o que é, o que não é. Não deu certo, volta para arrumar. Que a gente tinha um programador na equipe que ele, além de executar, ele palpitava, né, também. É engraçado, né? Não, você falou pra gente fazer assim, mas eu achei melhor. Ou seja, eu vou automatizar a estratégia que você me deu, mas segundo o meu parâmetro. Isso, mas eu achei melhor fazer dessa forma. Porque do jeito que você me falou, acho que não vai dar muito certo. Brother, foi mesmo. Cada um na sua autoridade, né? A gente tá muito tempo planejando e estruturando. Logicamente que a gente valida também os conselhos, né? Sim, claro. Ele deu um conselho que a gente parou para pensar, cara, vamos ver se vai dar certo mesmo. Mas nesse caso dava ruim. A gente sabia que o conselho que ele deu não daria assertividade junto com a estratégia que a gente estava treinando. Sim, exatamente. E já teve outros conselhos que a gente pegou também conversando com outras pessoas que deram bom. Sim. Que deram bom. Então eu acredito que é isso que a gente buscou. A gente estava falando, queria completar as duas coisas que eu comecei a falar e não finalizei. Foi daquele cliente que teve a disciplina de 1 ano, deixar o capital. No final desse ano ele ficou com 68% do capital de lucro. Uhum. Então ele teve, entre ganhos e percas, ele terminou o ano com 68% de lucro. E a gente achou isso um resultado fantástico. Sim. Até mesmo porque ele teve a disciplina de manter o mesmo valor ali. Então ele manteve o mesmo valor sempre ali. Ele não tirou para uso e também não alavancou, né? E ele manteve com o gerenciamento que a gente instruiu ele. Sim. Correto? E aquele outro ponto que eu queria falar para os outros, que a gente vai abrir uma metodologia nova, que é tentando satisfazer isso aí e auxiliar as pessoas que têm ansiedade. A gente vai buscar no mercado todos os dias uma operação. A gente vai falar eu falei até pro Márcio, isso aí parece até o tirador de leite, que todo dia ele tem que fazer a mesma coisa, que é o quê? Levantar cedo e tirar o leite. Muitas das vezes, esse leite, a hora que ele vai tirar esse leite, o bezerro dá um coice no balde e derrama o leite. Ou muitas das vezes o tirador de leite tira o leite dele corretinho, falta energia, o tanque desliga e perde o leite. Perdeu o trabalho. Esse dia é o dia do prejuízo. Exatamente. Esse dia vai ser o dia que o leite azeda. Outro ditado, né? Todo mundo fala assim, como que você tá? Ih, leite azedou. O leite azedou. Então esse vai ser o dia que o leite vai azedar. Na nossa fazendinha diária, esse leite vai azedar alguns dias. Só que a gente todos os dias vai tirar o leite. Todos os dias que o mercado abrir, a gente vai fazer uma operação. A gente vai buscar uma operação. Seja ela de ganho, ou seja ela uma operação que não seja assertiva, a gente vai perder. Só que a gente vai fazer isso em 6 meses. E a gente vai mostrar aqui, a gente já tem alguns dias que a gente está operando desse jeito. E a gente vai começar então publicar esses dias. Sim. A gente já está validando essa estratégia há algum tempo. Então a gente vai começar a publicar esses dias, falando o dia, falando assertividade. E aí eu vou deixar aqui para você o link de um Instagram que a gente vai criar só para mostrar esses vídeos aí. E a gente não quer vender curso, não tem arrasta para cima aqui. A gente só quer te mostrar que é possível você ter calma e no final a gente vai pagar para ver, né? Vamos fazer para ver o resultado no final. E a ideia de você colocar aquilo que realmente eu acredito as possibilidades do day trade, que é você ter uma renda passiva melhor do que poupança, melhor do que... Ou então um crescimento de patrimônio. Desde que sensato, né? Você sabe que a gente não está aqui para poder falar a real. Eu só topei falar do mercado financeiro aqui baseado em princípios, né? Correto. Eu não fico mais falando de mercado, como você falou, não gosto de expor minha imagem com relação ao mercado. Faço as minhas análises ali, tenho tido bons resultados. E a ideia não é vender nada para ninguém, vender a nível de curso. A ideia é a gente tentar disponibilizar algo que tire as pessoas de situações que eu passei e que as pessoas não precisam passar, né? Então essa é a ideia principal e a gente vai fazer esse projetinho aí, vai ser legal. Vamos fazer passo a passo, tranquilo, e tenho certeza que a gente vai ter bons resultados aí. Porque o propósito é muito digno. Entendeu? E eu convido você então a acompanhar esse resultado dia a dia. E eu também convido você a baixar um e-book que a gente elaborou com muito carinho,
que é o que você vai precisar ter para começar a operar com o mercado com automação. Ali a gente vai falar um pouquinho de gerenciamento, um pouquinho da nossa vivência. A gente vai te dar um conselho segundo a nossa vivência. Exatamente. Então a gente vai te falar o que deu certo e o que deu errado no nosso jogo. Logicamente, a nível muito superficial, mas eu acredito que esse e-book vai contribuir com a sua vida aí. E a gente vai deixar o link aqui também para você baixar esse e-book para estar falando para você como que eu começo a operar no mercado financeiro com automação. Então eu vou deixar aqui para você falar desse e-book, que como você vai operar com automação. Então baixe aqui esse e-book e seja feliz aí com os primeiros passos. Não digo que você vai aprender tudo, porque não tem como você ensinar tudo em um só material, mas você vai saber e a gente vai ter um diálogo. Vamos trazer você para a mesa para a gente conversar, entender também e a gente poder agregar com você no que for possível também, né? Sim, porque a gente já trabalha com pessoas e a ideia é agregar. Vamos agregar, né? E vamos dar possibilidades para as pessoas num campo que muitos não conhecem e vão ficar conhecendo, né? E alguns passos são bem práticos, né? Até lá na frente a gente conseguir fazer uma automação juntos aí com essa galera galera aí. E aí a galera vê como é fácil no sentido de que você está tendo uma primeira oportunidade no mercado financeiro sem você expor seu capital, sem você expor seu psicológico, tendo uma máquina fazendo para você. Você vai apenas pôr ali no diário, tem que ter a disponibilidade de um tempo da manhã só para você programar ali, né? Que aí é com o Júnior, que sabe bem dessa parte da programação, que gasta o quê? Uns 5 minutos talvez? No máximo, né? No máximo. Ele precisa ter um celular. Exatamente. Precisa ter um celular e contratar um servidor. E nesse passo a passo do que você precisa ter, vai ter no e-book. Então você está já convidado a baixar esse e-book totalmente 100% grátis para você. É isso aí. E você vai então ver o que precisa e o que não precisa para você poder operar. E se é seu perfil ou não, pode ser que não seja seu perfil. Exatamente. Mas vai dar uma boa visão daquilo, principalmente daqueles que não conhecem. E daqueles que já conhecem, talvez seja uma grande opção que ele esteja esperando. E tirar ele da frente da tela, porque ele não teve disciplina até hoje para poder fazer muitas coisas. E talvez tinha tido até maus resultados por conta disso. Correto. E tirar um pouco dessa ansiedade. Ansiedade. Né? E é isso aí. Isso, vamos trabalhar isso. Assim, o tempo é um pouco corrido, por quê? Porque é muita coisa que envolve. Então, acredito que esse podcast não acaba aqui. Ele vai continuar por outros episódios. Eu acredito que um só não é suficiente. A gente vai ter que ter vários episódios assim, Então eu convido você a assistir esse e os demais que virão através dessa mesa. Eu vou ter esse tempo de mesa com o Márcio em várias outras oportunidades, assim como já me comprometo a estar indo em Curitiba nas nossas viagens e a gente gravar um em Curitiba. Então vai ter uma edição desse PantaCast aqui em Curitiba. Quem sabe lá no Jardim Botânico, hein? Podemos fazer lá. Então vamos fazer isso lá no Jardim Botânico ou em qualquer outro lugar. Isso aí. Que seja um cartão postal de Curitiba. Afinal é uma cidade linda, né? Clima gostoso. Temos alguns amigos ali também, em comum, outros que não são comuns, já conectamos também uns aos outros. Mas então vamos trabalhando nisso. E eu gostaria de agradecer sua presença, Márcio, mais uma vez. Prazer. A gente vai aproveitar agora, né? Tu quer ir ali no água quente, termal? Acho que é bom, né? Não, e nem só de PantaCast vive o homem, exatamente. Né? Tem que ter picanha, pizza. Já fiz 1% hoje no dia, tá bom. Então é isso. Arrasta pra cima, viu, galera? Então é isso aí. Então convido você também para estar acompanhando a gente semanalmente. Muito obrigado por ter você aqui também. E mais uma vez, quero honrar a sua vida. Obrigado, você é bênção na minha vida, Marcinho. Obrigado, e aqui eu deixo à disposição minha casa, meus negócios, minha família, sempre à disposição em servir você, seus filhos, que eu amo de coração. E aqui a casa está de porteira aberta aqui para você, te receber sempre que possível. E isso aqui não é só negócio, gente. Isso aqui é uma mesa, uma parceria, uma aliança. Então não é só negócio que acontece aqui. Isso aqui acontece algo muito mais por trás dessa mesa. O cara não senta aqui nessa mesa só para falar de negócio. Ele vem aqui para a gente ter relacionamento. E o Márcio é prova viva disso, que a gente, antes dele vir aqui, a gente já tem um relacionamento muito antigo. Então, obrigado realmente, viu? Também prazer estar aqui, mano. Assim, tudo que isso falou, a recíproca é verdadeira. Você é um irmão que Deus conectou. Agradeço a Deus pela tua vida.
E deixar um recado pra galera assim, coloque sempre Um Deus... conselho. Conselho, coloque sempre Deus em primeiro lugar das suas coisas. Porque por trás de mecanismos financeiros tem aquilo que nós chamamos mamon, sabe? E é algo muito sério que eu quero deixar para você que, mesmo que você não creia, eu quero te falar algo assim, mesmo que você não creia, existe. E a Bíblia é muito clara que fala assim, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamon. Mamon é o Deus das riquezas, do dinheiro. Então, pessoas são mais importantes do que coisas. Então, O ativo mais valioso são as pessoas. são pessoas. Então você pode falar, mas o que vocês ganham como isso? O que eu ganho não está baseado em conceitos da terra. Porque eu poderia estar muito mais longe, eu poderia estar muito bem numa multinacional, eu neguei tudo, na época 12 salários mínimos de salário, para poder cuidar de pessoas, viver para pessoas, né? Então a gente está aqui falando de pessoas e para pessoas. Coloque Deus em primeiro lugar da tua vida, e Deus vai te fazer conexões com pessoas que vão te ligar a um propósito muito maior do que aquele que você está vivendo. Então eu agradeço a Deus por você, pelo teu coração, pelas coisas que você se dispôs a sempre a fazer, em ajudar, e nisso Deus tem abençoado a tua história na terra. Esse projeto, nosso projeto, é apenas um braço diante de tantas possibilidades que eu creio que Deus vai colocar e já está colocando na nossa vida, porque a gente entendeu que em primeiro lugar é Deus. Amém. E eu finalizo te dando mais um conselho, que é o quê? Mantenha o dinheiro aos seus pés e nunca deixe ele subir ao seu coração. Então, é isso aí. Boa semana para você. É o nosso desejo também. Isso aí. Um abraço. Deus abençoe. Amém. Abração.